Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu escolho um tema e traço comentários sobre esse tema, e esse tema eu costumo usar no RPG em Debate, que ocorre aos domingos às 20 horas. E o tema de hoje não poderia ser outro: Tormenta 20 anos. Cara, se você estava fora do cenário do RPG nacional e está voltando agora, está caindo agora no cenário, deixa eu te avisar. Desde 2019, Tormenta está fazendo história no RPG no Brasil. Primeiro, foi com a sua campanha de financiamento coletivo que bateu todos os recordes para financiar o Tormenta há 20 anos. E anteontem encerrou a campanha de pré-venda do Tormenta 20 para aqueles que tinham perdido a chance lá atrás na campanha de financiamento coletivo, pudesse garantir o seu. E nessa pré-venda também bateu todas as expectativas de longe. Então, Tormenta 20 anos está chegando futuramente, daqui a um tempinho, na mão da galera para jogar, e o que não vai faltar é mesa com um livro de Tormenta disponível para jogar. Então, não poderia ser outro tema a ser discutido aqui no RPG em Pauta e domingo no RPG em Debate. Mas antes que eu fale sobre os convidados para esse debate de domingo, vou falar aqui um pouquinho sobre o Tormenta, a história de Tormenta. Antes de mais nada, eu devo dizer que não sou grande conhecedor de Tormenta, acompanhei muito de forma periférica do que ocorreu. Cheguei a ler o Tormenta RPG, que foi lançado um tempo atrás, achei interessante, me lembrou muito o livro do jogador de D&D, principalmente o sistema, que o Tormenta 20 estava usando o OGL, né, que é o sistema D20 aberto para uso. Então foi fácil para mim eu me familiarizar com o sistema, e o cenário é bem legalzinho, é legal, é interessante. Pena que não é o meu forte RPG de fantasia medieval. Eu só jogo hoje jogos de fantasia medieval porque é o mais jogado do cenário. Para onde você for, tem gente jogando D&D, Pathfinder e outros jogos de fantasia medieval disponível no mercado. Só que o Tormenta, junto com o Tagmar, tem um grande diferencial, que é o que eu dou valor de sempre falar de Tormenta e de Tagmar. São trabalhos nacionais, e eu sou muito fã da gente apoiar o trabalho nacional. Então, assim como o Tagmar, Tormenta sempre vai ter um espaçozinho aqui no meu canal para a gente comentar e falar sobre o que está saindo de novidade em Tormenta. Então, vamos começar um pouco pela história de Tormenta. Eu peguei aqui uns trechos de informações que eu peguei tanto na página de Tormenta quanto numa página do Wikipedia, com informações que me ajudaram aqui a montar o texto que eu vou passar para vocês. Então, começando pela história de Tormenta, ela foi um jogo que, na realidade, ele começou com um universo, um cenário de fantasia para RPG, que até hoje ele abrange romances e histórias em quadrinhos, dentre outros produtos. Ele foi criado em 1999, por isso que em 2019 fez 20 anos, pelos autores Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e J.M. Trevisan. Conhecidos, então passaram a ser conhecidos como o trio Tormenta. Eles fizeram esse Tormenta, né, em 99, como um encarte especial comemorativo da edição 50 da revista Dragão Brasil. A edição especial abrangia os principais sistemas para RPGs de fantasia medieval vigentes para usar o cenário. Tinha D&D, GURPS e dentre outros. Vocês poderiam pegar o cenário e usar com essas adaptações. Mas não demorou muito para que depois ela viesse a ser publicada
uma nova edição contando apenas com o sistema 3DT, que é um sistema que foi desenvolvido pelo Cassaro. Então, Tormenta e 3DT formou o primeiro casamento sistema-cenário. Nos anos seguintes, a quantidade de novos materiais, inclusive alguns criados por fãs, gerou a necessidade de novas edições e revisões. Sendo assim, em 2001 foi lançada Tormenta terceira edição, com uma adaptação para o sistema Diamond, um outro sistema brasileiro, que também fez muito sucesso na década de 90, início dos anos 2000. Já em 2001, ainda em 2001, com a chegada ao mercado brasileiro da terceira edição de Dungeons and Dragons, e junto com a terceira edição, o Open Game License, que é o famoso OGL, onde se permitiu usar o sistema inspirado de D&D. Foi aquela época em que a Wizards liberou o sistema para uso para várias editoras e vários desenvolvedores de conteúdo, usando o sistema e vendendo os seus cenários e seus jogos. Então foi assim que fizeram a versão do Tormenta D20, que é adaptando o Tormenta para o sistema D20. No mesmo ano, de 2001, foi também lançada uma adaptação de Tormenta baseado no manual turbinado de 3DT. Ou seja, o cenário agora seguia com dois sistemas, 3DT e D20. Em 2005, os títulos de Tormenta passaram a ser publicados pela Jambô Editora, que continua até hoje. Então foram lançados um novo manual pelo sistema Diamond e uma nova versão de Tormenta D20, baseado agora no D&T 3.5, que foi o sistema bem aclamado na época. Em 2010, então, é lançado pela Jambô Editora o Tormenta RPG, escrito pelo trio Tormenta original, e um novo trio de autores, que foi o Guilherme Desvalde, Gustavo Brauner e Leonel Caldela. O sistema de jogo se baseou no OGL, ainda lá o sistema aberto de D20, mas trazendo muitos elementos próprios. No mesmo ano, Tormenta volta a ser adaptado para 3DT com o lançamento do Manual do Aventureiro Alpha, que traz vários elementos do cenário. Foi a partir daí que eu comecei a ler um pouco do Tormenta. Então, daí eu peguei um pouco que eu tenho de conhecimento do jogo e do cenário. Em 2013, é lançada uma versão revisada do Tormenta RPG, contendo uma errata do livro anterior e 16 novas páginas. Já em 2016, é lançado o Tormenta Alpha, que adapta o cenário exclusivamente para 3DT. A versão mais recente do jogo, antes do Tormenta 20, que ainda não chegou na mão da galera, alguns já tem o PDF, mas o físico ainda não chegou, mas vai chegar, tá? É logo logo. Então, a versão mais recente do jogo do Tormenta RPG, edição Guilda do Macaco, foi publicada em 2017. Então, como eu disse, em 2019 ocorreu a celebração dos 20 anos do universo e foi lançado o financiamento coletivo Tormenta 20 para a criação do novo manual básico do jogo. Com o apoio de mais de 6 mil fãs, a campanha bateu todos os recordes, com certeza. É até hoje a campanha de financiamento coletivo de maior participação do público e também financeira. Foi assim uma sucessão. Surpreendeu todo mundo no cenário. E aí, em 2020, aí essa versão do Tormenta 20 está trazendo regras remodeladas, onde se pretende satisfazer aos fãs antigos e simplificar a entrada de novas pessoas no hobby, e traz o mundo de Arton em sua versão atual, ou seja, estão atualizando o cenário de Arton para os dias de hoje.
ou seja, já tem 20 anos aí de criação, eles naturalmente tiveram que evoluir o cenário para essa edição nova de 20 anos. E, para finalizar, em 2020 tivemos o novo recorde batido, que foi a da pré-venda, que acabou se tornando a segunda campanha mais bem sucedida do cenário de RPG. Muito bacana, né? Então esse foi o histórico de lançamentos e edições do Tormenta, que passou por alguns sistemas e algumas adaptações para chegar nesse grande sucesso que é hoje. Vamos agora falar um pouquinho do cenário. Como eu disse, não sou profundo conhecedor de Tormenta, então eu tive que apelar para o Wikipedia, mas diante do que eu já li, é um cenário legal, um cenário divertido, que pode com certeza trazer diversão para a galera que for jogar. É um cenário bem interessante e suave, dá para curtir bacana. Então vamos lá. Arton, que é como o cenário é conhecido entre os fãs, é o continente principal do cenário, formado por duas faixas de terra maiores, Remnor, ou Arton Norte, e Lamnor, ou Arton Sul, unidas por um istmo. Atualmente, Arton Norte é dividido em 3 coalizões: o Reinado, o Império de Tauron e a Liga Independente. Para falar de cada um dos 3 reinos, eu vou ler o texto que eu capturei lá do Wikipedia. O Reinado diz o seguinte: há muitos anos, no continente de Arton Sul, houve uma guerra conhecida como a Grande Batalha. O povo que perdeu o conflito foi expulso e exilado ao norte desconhecido. Da migração forçada surgiu o Reinado, uma aliança entre nações reunidas sob o comando de um imperador-rei, com o propósito de prosperarem juntas. É fato que nem tudo foi paz. Batalhas aconteceram e inimizades entre reinos nunca foram esquecidas. Mas a união entre as nações sempre evitou o mal maior por quase 500 anos, até que o levante de Tapista, durante as Guerras Táuricas, dividisse a coroa em 2. Então, essa é a descrição de O Reinado. Segundo, o Império de Tauron. Os Minotauros de Tapista, o maior reino sob a superfície de Arton, inflados por seu ideal religioso de dominância do mais forte, declararam um processo de anexação do pequeno reino de Hershey, que passou a ser chamado de Protetorado de Rodensford, ao seu território. Esse foi o estopim para o início das Guerras Táuricas, um conflito de grandes proporções que culminou na divisão da soberania da figura do imperador-rei. Torme, o reino imperador à época do conflito, dividiu o poder e abdicou de sua posição em um acordo pelo fim do conflito, deixando a rainha imperatriz Shivara Sharpblade em seu lugar no comando do reinado, enquanto o Império de Tauron passou a ser reconhecido como uma coalizão à parte do reinado, governado pelo imperador Auracas. Então, essa foi a descrição do Império de Tauron, que é inclusive a base da raça dos taurinos, que é uma raça bem legal, típica de Tormenta, para a galera poder jogar. Então, temos o terceiro reino, que é a Liga Independente. Com o fim das Guerras Táuricas, a coroa do reinado se partiu mais uma vez. 3 nações, insatisfeitas com a atenção que o reinado dedicava a seus próprios problemas, apresentaram pedidos de independência à recém-coroada rainha imperatriz Shivara Sharpblade. Para a surpresa de muitos, a rainha reconheceu o pedido, decidida a não impor tirania a nenhuma nação.
Esses são os 3 reinos e as descrições que tem no Wikipedia. Acredito que essas descrições ainda são das edições anteriores e nessa Tormenta 20 deve estar vindo alguma atualização desses 3 reinos e do cenário como um todo de Arthur. Só que além desses 3 grandes reinos, tem outros reinos em lugares notáveis em Arthur que não estão ligados a eles 3 citados anteriormente, que também podem ser explorados em aventuras do cenário. Quem puder ler vai ver que tem vários pequenos reinos que dá para ser usados em jogo. E o legal é que o Tormenta fez tão sucesso ao longo desses 20 anos que ultrapassou as fronteiras do RPG e passou a ser desbravado em outras mídias, como por exemplo na literatura. Tormenta possui 6 romances e 2 coletâneas de contos situadas no cenário. Também sim, ele passou a ser quadrinhos, possuindo diversas séries situadas no cenário, com diversos autores e ilustradores, com destaque para o quadrinho Holy Avenger. Tem também 3 livros-jogos, que são aqueles jogos que você não precisa de narrador, é só você ir lendo e conforme a descrição do livro você vai tomando caminhos, a escolha, ele te dá opções e você vai tomando caminhos. E por fim, um videogame, o Desafio dos Deuses, que é um jogo de ação em plataforma 3D, lançado em 2013 pelo Laboratório de Jogos Digitais da Universidade Fevale, em parceria com a Jambô Editora. Então, gente, esse é conjunto de informações que eu consigo trazer para vocês diante do meu baixo conhecimento sobre Tormenta, mas não poderia, como eu disse desde o começo, não poderia deixar de pautar o Tormenta por ele ser não somente um sucesso de RPG no Brasil, por ele também ser um trabalho nacional e, como eu disse, a gente precisa incentivar o RPG brasileiro. Então, gente, para falar mais detalhado sobre tudo que ocorreu sobre Tormenta e as suas análises do que já foi feito do Tormenta 20, fiz 3 convites para a galera participar no RPG em Debate, pautando Tormenta há 20 anos, em que eles vão poder apresentar suas experiências e opiniões sobre o Tormenta. Os 3 já estão confirmados. O primeiro é o Peterson Filho, que é um entusiasta do cenário de Tormenta e é autor do canal Gruta do Urso Coruja no YouTube. Vocês podem procurar, vocês vão encontrar aí o canal dele. E o canal ele fala dos poucos vídeos que já tem feito, ele já está falando sobre Tormenta. Convidei o Felipe Alves, que é um grande fã de longa data, que eu já conheço ele, e veterano no que tange a Tormenta. E Stella Nobushige, que também é fã de Tormenta e mora em Castanhal, aqui no estado do Pará, no nordeste do Pará. Então os 3 já acertaram o convite e vão participar no domingo à noite, às 20 horas, no RPG em Debate. Então, galera, até domingo e a gente se vê lá. Falou!